Então, gente, boa tarde. Eu quero agradecer mais uma vez o convite honroso que o ISPA me faz para falar aqui para vocês. E hoje sobre uma encíclica extraordinária do Papa Leão XIII. E eu vou começar só um pouco situando o papado de Leão XIII e o seu trabalho na igreja, né? Porque tudo que estava acontecendo, né, naquele século já está aqui, determinou de fato o papado de Leão XIII, no sentido de que os documentos, as encíclicas, as bulas, todos os documentos do Papa Leão XIII tiveram o objetivo de reafirmar a doutrina de sempre da Igreja, diante dos novos problemas. Né? Então, o magistério da Igreja é caracterizado por isso, né, na verdade. Cada Papa tem a missão de reafirmar a doutrina de sempre da Igreja face aos novos problemas do mundo, né? E o Leão XIII foi, de fato, um Papa que foi também um grande intelectual. Né? Ele veio da nobreza, ele teve uma formação absolutamente sólida em termos culturais, né? Ele escrevia num latim absolutamente culto, de uma beleza incrível, né? E ele, quando ele assumiu o papado, ele assumiu o papado em 1878 e foi até 1903, quando São Pio X assumiu, né? E então, foi o último quarto do século XIX, portanto, né? E foi, digamos assim, um tempo de consolidação, praticamente na Europa inteira, da Revolução Francesa, dos valores revolucionários. Os papas do século XIX, desde cedo, desde o início do século XIX, combateram esses valores, né? Que hoje a gente normalmente dá o nome de liberalismo, né? Hoje nós estamos tão degenerados já nessa coisa que o liberalismo hoje em dia está sendo usado como elogio, o que é péssimo, né? Mas as pessoas se falam, não, eu sou liberal, assim como se fosse, né, coisa, sobretudo essa tal direita que está, enfim, se auto-intitulando aí hoje em dia no Brasil, né? Ela se diz liberal na economia e conservadora nos costumes, né? Tem um amigo meu que fala isso, é a mesma coisa de falar prostituta, mas casta, né? Então, esse liberalismo, que era uma coisa absolutamente nova, nova no sentido da implantação como sistema político e social no século, né? Porque no século XVIII já havia gestação desse sistema de valores através dos filósofos iluministas e da maçonaria, sobretudo. Chegou então a um amadurecimento, digamos assim, no papado de Leão XIII. E Leão XIII, então, usou toda a sua potência intelectual, todas as suas armas intelectuais, toda a sua verve, a sua capacidade de escritor, de grande intelectual, para lutar contra esses valores, né? E tem algumas encíclicas que são
que são, digamos assim, esteio dessa luta. Uma delas é a Immortale Dei, a outra é Rerum Novarum. Agora, eu devo confessar para vocês que a minha admiração pelo Papa Leão XIII é pelas suas encíclicas sobre Maria e sobre o Rosário. Ele tem 12 encíclicas sobre a Virgem Santíssima, uma delas sobre o Rosário e uma sobre São José, que é absolutamente extraordinário. Então, assim, embora tenha sido um grande intelectual, embora o nosso tema hoje seja um tema espinhoso sobre política de Estado, política do ponto de vista católico, etc., ele tem encíclicas devocionais extraordinárias. Né? Então, essas encíclicas estão todas em português no site do Vaticano. Depois eu passo para você, se você passa para o Leandro, ele divulga aí. Eu tenho todas elas. E tem uma sobre São José também, que é extraordinária. As encíclicas podem ser divididas em intelectuais e políticas, sociais e espirituais. E nós vamos falar de uma encíclica que está na parte das encíclicas intelectuais e políticas, né? O Papa Leão XIII ainda teve um grande mérito, a parte tudo o que ele tentou fazer, né? Que foi ele reviveu os estudos tomistas nos seminários católicos, com uma encíclica Pater Eternus, eu acho que é essa, que é uma aula de tomismo antes de tudo, e depois, com essa encíclica, ele obrigou que toda a teologia católica fosse baseada em São Tomás de Aquino. E isso deu um impulso enorme aos intelectuais da época a estudarem São Tomás de Aquino. Então, o neotomismo do século XX nasceu dessa encíclica. Todas aquelas obras tomistas do início do século nasceram dessa encíclica. O Etienne Gilson, que foi um grande tomista do início do século XX, ele só foi tomista por causa da encíclica. Ele conta, inclusive, o impacto que essa encíclica teve quando ele era estudante de filosofia. Ele tem um livro meio autobiográfico chamado O Teólogo e a Filosofia e o Teólogo, alguma coisa assim, ou Filósofo e a Teologia. E ele conta um pouco desse impacto, né? O próprio livro do Chesterton, né, que a biografia de São Tomás de Aquino, ainda tinha um impacto dessa encíclica, né? Assim, então, só para vocês colocarem, né, o Papa Leão XIII dentro do universo mental do século XIX. Eu vou ler aqui um trecho desse livro aqui, que já está desintegrando, mas vamos ver se dura. Esse aí ele veio direto da Idade Média? Não, ele até fede. Nossa, eu começo a espirrar quando eu leio esse livro. Mas o Papa Leão XIII, quando ele morreu, em 1902, né? Houve digamos assim, uma comoção mundial. Porque, por ele ter tido muita influência nos afazeres do mundo, nas grandes discussões políticas e sociais, ele estava muito presente no mundo. E ele era, obviamente, um líder mundial. Ele era uma pessoa que, quando falava, as pessoas prestavam atenção, né? Então, só o trecho, só para vocês terem ideia da dimensão dele. Em 20 de julho de 1903, a primeira página de um grande jornal americano trazia ao centro o globo terrestre
envolto numa enorme tarja preta, comunicando sem comentários aos seus leitores que todas as nações e classes e condições sociais estavam de luto. O desenho era o tributo eloquente de conhecido artista americano à memória de Leão XIII. Melhor, talvez, que os numerosíssimos editoriais e necrológios do dia. John T. McCutcheon apanhar e exprimir a dor universal, esse é o artista, né, da humanidade com a morte do pontífice nonagenário, que durante um longo quarto de século pusera o melhor de seu belo talento, de sua infatigável energia e de seu paternal afeto ao serviço dos interesses do nobre e do plebeu, do rico e do pobre, do católico e do não católico, do santo e do pecador. O choque repercutiu no mundo todo, embora um tanto paradoxalmente, os negócios e a política e os prazeres seguissem o seu curso normal. O espírito do falecido Papa, que não tinha nenhum negócio humano como estranho, nihil humani alienum, movera-se em vida numa esfera essencialmente afastada do tumulto da vida profana. Então, esse é o Papa do qual nós vamos comentar, obviamente, superficialmente, essa encíclica, né? As encíclicas todas do Papa Leão XIII estão publicadas pela Paulo, nesse livro aqui que está na minha mão, né? Então vocês, enfim, quem tiver ou quem quiser comprar pode. Eu não sei nem se isso aqui está em edição normal, mas deve estar, porque a Paulo não. Bom, essa encíclica é uma encíclica que, para os nossos padrões, é a encíclica mais politicamente incorreta que se pode ter hoje em dia. Ela vai desdizer tudo o que a gente acha que a igreja pensa sobre as coisas. E tudo que um pretenso movimento de direita no Brasil ou no mundo queira expressar essas ideias. Tá? Então, ele vai tratar nessa encíclica vários temas, né? E vai condenar o mundo em várias áreas, tá certo? Então, principalmente, o cerne dessa encíclica são dois, na verdade. É a afirmação da Revolução Francesa de que o poder vem do povo, tá certo? E o conceito de liberdade que foi trazido pela Revolução Francesa. Sobre o conceito de liberdade trazido pela Revolução Francesa, ele tem uma encíclica especial, Libertas, que é também extraordinária. Se vocês quiserem entender o conceito de liberdade que a Igreja Católica sempre defendeu, pode ler essa encíclica, vocês vão entender. Ele dá uma palhinha aqui nessa encíclica da Immortality Day, porque ele tem que recuperar certas coisas. Mas assim, o lugar onde ele desenvolve amplamente o conceito de liberdade cristã é lá, né? Aqui ele fala algumas coisas. Então, o fundamento dessa encíclica pode ser encontrado aí na reversão do princípio católico que todo poder vem de Deus, não é isso? Para todo poder vem do povo. Essa inversão conceitual, ela é destruidora de tudo, de toda a organização social e política dos estados modernos, estão baseadas nisso. Toda a ordem constitucional, jurídica dos países está baseada nisso. Toda a nossa vida em sociedade gira em torno disso. Todos os políticos defendem isto, que o poder vem do povo.
Esse foi um golpe mortal de Satanás. Não? Absolutamente mortal. Porque hoje as pessoas sequer imaginam outra coisa que não isto. Não é? Que é, digamos, a base das democracias modernas. As tais democracias modernas. Que, na verdade, é um totalitarismo de Estado. Né? Hoje, a democracia moderna é um totalitarismo de Estado. O Estado manda em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. E a gente acha que nós estamos vivendo numa democracia. Né? Pois bem, e por outra, então, isso é afirmado nas Sagradas Escrituras em várias partes, né? Quando o Nosso Senhor está... Quando Pilatos está querendo debater com o Nosso Senhor, né? Nosso Senhor diz para ele, você só tem poder sobre mim porque vem do Pai. O que era Pilatos? Pilatos era um administrador que estava abaixo do governador e que estava abaixo do imperador. E numa região do mundo não tinha importância nenhuma. Que poder ele tinha? No entanto, Nosso Senhor falou que esse poder que ele tinha vinha de Deus. Não vinha do imperador. Não vinha do imperador. Não? Então, em várias partes da Bíblia, essa afirmação, e depois na doutrina da igreja, ao longo dos séculos, né? Então, quando a Revolução Francesa torceu isso aí os papas do século XIX tiveram um problema extra para tentar, enfim, consertar isso aí, né? E, por outro lado, o conceito de liberdade, né? O conceito de liberdade do liberalismo é que você pode fazer o que você quiser em qualquer lugar. Simplificando, é isso. Libertinagem. Isso a gente chama de libertinagem, né? Então, o Papa vai corrigir esse conceito né, nessa encíclica, esse conceito. E por que isso é tão importante? Uma pergunta justificável é o seguinte: por que a igreja, tendo como objetivo a salvação das almas, vai preocupar com a constituição de estados, regimes de estado? Por que ela não se preocupa só com a salvação das almas? Porque o Estado deveria cuidar de um negócio chamado bem comum. Bem comum, esse conceito de bem comum da filosofia, da teologia, ele se perdeu hoje. Se perdeu. E ele tem um termo que foi criado para substituir bem comum. Porque o bem comum não é um bem que surge das opiniões divergentes de uma sociedade. O bem comum tem a ver com a verdade. Ou seja, o bem, ele é caudatário da verdade, como o belo é caudatário da verdade. Tá vendo? Então, bem comum é uma organização social e política de uma comunidade que promova o bem comum. Existe um bem comum natural, que é prosperidade, paz numa sociedade. Mas existe um bem comum sobrenatural, que é a salvação das almas. E o bem comum sobrenatural deve comandar o bem comum natural. Essa história do bem comum parece história de... Assim, quando as pessoas modernas vêm falar de bem comum, o pessoal fala assim, pô, mas o que é isso que esse cara está falando? Porque hoje existe uma expressão que chama interesse público, que substituiu esse conceito.
que é o interesse público? Ninguém define direito o que é o interesse público, né? Mas pode ser interesses completamente alheios à própria sociedade, que vai beneficiar uma parte minúscula da sociedade, que quer fazer alguma coisa em nome da sua liberdade. E aí, o direito acolhe esse direito a ordem constitucional acolhe esse direito em nome da diversidade, da pluralidade. Então, o interesse comum, que foi substituído, o que substituiu o bem comum, hoje é o interesse de qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, de um número qualquer de pessoas. Né? Então, a organização social hoje, ela esqueceu o bem comum sobrenatural, né? E ela se volta apenas para o bem natural. E ela vai descobrir um dia que não existe uma forma de implantar o bem natural se não se implantar um bem sobrenatural. Porque toda prosperidade e paz no mundo, ela só pode ser mais ou menos permanente se nós tivermos como fim último do homem a salvação. Então, é isso que estava na cabeça do Papa Leão XIII, obviamente, quando ele escreveu a encíclica. Por que a Igreja se preocupa com a organização social? Porque ela pode favorecer ou impedir o bem comum sobrenatural. A sociedade pode fazer isso. A organização política e social pode fazer isso. Por isso a Igreja se preocupa com isso. Ela não está, quando ela está preocupada com a ordem social, ela não está preocupada com a ordem social em si. Ela está preocupada com a ordem social na medida em que ela aponte para o bem sobrenatural ou não. E aí, quando a ordem social não aponta para o fim último do homem, ela começa a falar e começa a condenar o mundo. E foi isso que o Papa, nessa encíclica, começou a falar. Primeiro, no primeiro parágrafo da encíclica, ele explica por que a Igreja preocupa com isso, né? Ele diz assim: a Igreja, obra imortal de Deus misericordioso, se bem que em si e por sua natureza tenha por fim a salvação das almas e a felicidade eterna no céu, entretanto, na ordem natural das coisas humanas, fonte de tantas e tão grandes vantagens, que seria impossível encontrá-las maiores e em maior número, ainda mesmo que tivesse sido fundada especial e diretamente com o fim de procurar a felicidade dessa vida. Estou querendo dizer o seguinte: quem procura o bem eterno, automaticamente acha o bem natural. E isso é demonstrado na história da civilização ocidental. Né? Ou seja, a civilização ocidental é que criou, a ciência é que criou todos os bens materiais para a nossa sobrevivência. Né? No fim das contas, foi a Igreja que criou a cerveja, o vinho, esses queijos maravilhosos, tá certo? Ela criou isso. Os monges beneditinos criaram as cervejas. Então, a Igreja nunca foi avessa aos bens naturais, às coisas da vida. Nunca. Só que o fim último do homem não é tomar cerveja. Embora alguns pensem assim. É ir para o céu. Não é isso? Então, a organização social que a Igreja tenta implantar, sempre tentou implantar, e conseguiu por algum tempo implantar, né, no feudalismo, sempre foi no sentido de que Deus nos permite um bem natural, uma felicidade natural. Tá certo? Nos permite, claro. Mas nós temos que ter sempre em mente o bem sobrenatural, ir para o céu. Se nós tivermos que abrir mão do bem natural, nós abrimos para ir para o céu. Esse é o propósito. Então,
Nessa encíclica, o Papa vai reafirmar uma antiquíssima doutrina da Igreja, que é: o homem em sociedade, ele está submetido a três, ou ele pertence a três sociedades. Tá certo? Ele participa da sociedade civil, que é o Estado, seja qualquer que for a organização desse Estado. Ele pertence à sociedade perfeita, espiritual, que é a Igreja. E ele pertence à sociedade familiar. Para a Igreja, a sociedade é criada por essas três sociedades. Não tem indivíduo, não, tá? A Igreja não tem o conceito de cidadão, não. A menor célula da sociedade para a Igreja é a família. É uma sociedade. Em cada uma dessas sociedades, tem que ter autoridade, tem que ter, né, quem orienta as coisas, quem manda, e quem está sob a ação da autoridade. Mas existe uma hierarquia dessas três sociedades. A Igreja sempre afirmou isso. Que é o seguinte: o poder espiritual, que é constituído pela sociedade perfeita, que é a Igreja, ela está acima e além do poder temporal, que é o Estado. Essa doutrina ficou conhecida como a teoria das duas espadas, né? Dos dois gaudios. A última vez que ela foi claramente definida, antes dessa discussão do século XIX, digamos assim, foi em 1302, numa bula papal do Bonifácio VIII chamada Unam Sanctam. Essa bula, se vocês procurarem, tem aí, é uma bula pequenininha, não dá 2 páginas, em que ele afirma a teoria dos dois gaudios, as duas espadas. Então, o Papa Leão XIII vai ressuscitar, em termos da teoria, essa doutrina do poder temporal e do poder espiritual. Certo? Desde que a Igreja foi constituída, esse equilíbrio entre o poder temporal e o poder espiritual é sempre instável na história. Da Igreja com o Império Romano, depois da Igreja com o Sacro Império Romano, que sucedeu ao Império Romano na Europa, foi criada pela Igreja, inclusive, esse império. Depois da Igreja com os Estados modernos, e por aí vai. Sempre é um equilíbrio instável, mas a Igreja nunca deixou de afirmar que o poder espiritual comanda o poder temporal. Não que ele intrometa em coisas que são exclusivamente da área do poder temporal. Tem coisas que são da área do poder temporal. Não é? Mas a direção geral de uma sociedade deve ser dada pelo poder espiritual. Então, outra coisa que o Papa ressuscita aqui, nessa encíclica, afirma com outras palavras, não é mais um texto medieval. O texto medieval é diferente. Se vocês forem ler a Unam Sanctam, ela é muito resumida, mas ela basicamente ela bate nessa mesma tecla. Ou seja, um Estado, porque a Immortality Day tem o subtítulo, a Constituição Cristã dos Estados. Bom, a Constituição Cristã dos Estados pressupõe que o Estado preste devoção e adoração a Deus Nosso Senhor. Qual o regime que a Igreja escolhe como regime ideal de Estado? Nenhum. Desde que, qualquer que for o regime, ele esteja em perfeita sintonia com a adoração e com o respeito a Deus Nosso Senhor. Que toda a sua estrutura respeite a isso. O Papa fala isso claramente aqui.
né? É claro, sabendo que na época dele praticamente nenhum estado tinha mais nos seus ideais alguma coisa parecida com isso. A igreja sempre falou isso. Uma sociedade civil, um Estado, para que ele esteja colaborando com a salvação das almas, toda a estrutura dele tem que estar submetida ao poder espiritual. Uma coisa curiosa que eu quero fazer para vocês, um raciocínio aqui, que é o seguinte. Essa é uma opinião absolutamente minha. E, portanto, não só deve estar errada, como ela não vale nada além da opinião de vocês, tá? Então, é o seguinte, o problema do poder temporal e do poder espiritual não é um problema, digamos, doutrinário, é um problema que tem a ver com a natureza humana, por incrível que pareça. Ou seja, o homem, ou os estados, ou as comunidades humanas, melhor dizendo, elas sempre terão este problema do poder temporal e do poder espiritual. Então, veja bem, quando a igreja é esse poder espiritual, nós teremos, então, um Estado cristão, uma sociedade cristã. Na sua ordem jurídica, na sua ordem social, nos costumes, nos valores. Haverá gente que não seja cristão nesse Estado? Claro. Mas a ordem toda, jurídica, social, de costumes, será uma ordem cristã. Pois bem, porque o poder aí é o poder da igreja, é um poder espiritual. Comparemos isso com as sociedades modernas, atuais, contemporâneas, tá? Nós não vemos mais a ordem cristã. Não existe isso, nem na ordem jurídica, mas existe uma ordem espiritual. Existe uma religião que comanda o poder temporal. Certo? E como só existem dois senhores, que Nosso Senhor falou, só existem dois senhores, se não é a igreja, é o outro senhor. Esse poder espiritual comanda hoje o mundo. Por que eu penso assim, né? Porque todos os instrumentos temporais de poder no mundo estão alinhados com esse poder espiritual. Todos os organismos internacionais, começando pela ONU, todos os organismos financeiros internacionais estão alinhados com os mesmos valores e os mesmos dogmas. Todas as democracias modernas estão alinhadas com esses valores, os mesmos valores. Né? Então, existe uma ordem espiritual implantada no mundo, que se reflete na ordem jurídica, no conjunto de valores e nos comportamentos. São os mesmos. Né? E nós conhecemos esse comportamento. Esse comportamento é ódio a Deus, ódio a nosso Senhor Jesus Cristo, ódio ao reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos essa religião, nós católicos conhecemos essa religião de muito tempo. É o poder demoníaco. Quem tem ódio a Deus é o demônio. Agora, ele não faz isso pessoalmente, ele faz em causa segunda. Como Deus não age no mundo também, na maioria das vezes, por causa primeira, mas ele faz por causa segunda. Né? Então, o demônio tem os seus padres, bispos, cardeais e papa. Ele implantou essa religião no mundo. Essa religião está implantada. E toda a organização social que hoje nós temos, se vocês compararem com a organização social da Immortality Day, é o oposto. É o oposto. Então, esse poder é o oposto ao poder de Deus. Não tenha dúvida. E só existe um poder que quer se opor ao poder de Deus. Não há outro. Certo? Nós não precisamos ter, digamos assim, medo de dar nome à coisa, por parecer muito estranho, etc. Não.
a ordem social, jurídica, constitucional e moral do mundo, hoje, tem um poder espiritual por cima para sustentá-la. A minha ideia é o seguinte, não existe ordem política e social, moral, que se implante numa sociedade que não seja fundamentada e apoiada por uma ordem espiritual. É isso que eu quero dizer. Né? Quando a igreja impõe essa ordem, por aceitação humilde dos governadores, dos presidentes, dos reis, esta ordem é imposta e tem vigência e a sociedade se organiza como uma sociedade cristã. Essa sociedade cristã, muita gente hoje em dia, tem a mania de chamar isso de, como é que é isso? Civilização ocidental. Eu acho muito engraçado esse termo. Hoje a gente ouve muito, né, os youtubers famosos e tudo. Nós temos que resgatar a civilização ocidental. Não é isso? Eles falam assim. Nós temos que... Enfim. E eu fico pensando, será mesmo que eles querem fazer isso? Porque assim, dentro da civilização ocidental que a igreja criou, tem as cruzadas, tem a Inquisição. Isso faz parte umbilical da nossa sociedade, da nossa civilização ocidental. São uma das maiores criações da igreja. Extraordinária criação. Será que esse pessoal, quando está falando que quer resgatar a civilização ocidental, ele tá consciente do que vem de acréscimo? Será que o Roger Scruton é uma Inquisição? Tem aquele outro, né? Que você não pode nem falar o nome, que eu arrepio aqui. Jordan Peterson. Nossa! Jordan Peterson. As 12 regras para não sei o quê, qualquer coisa. Maravilha. Nós esquecemos como é que é? As 73 regras de São Bento e agora nós queremos 12 do Jordan Peterson. Tá certo? Esse é o negócio. Mas assim, você veja bem, todo esse esboço de civilização ocidental que a igreja criou, ela criou segundo esses critérios que o Papa Leão XIII delineia aqui. Só que ele fala para um mundo que já não tem mais... Principalmente, por que eu não estou falando da imortalidade? Eu estou falando só o que... Porque tem que ter uma introdução para vocês lerem imortalidade, porque se vocês pegarem a imortalidade e lerem, você fala, isso aqui é uma loucura. Porque o que é a imortalidade? Ele é contra a liberdade de imprensa, contra o voto universal. Tá certo? Então, civilização ocidental é isso. Será que esse pessoal está falando? Esses políticos falam assim, nós vamos resgatar, através do meu mandato, eu vou resgatar a civilização ocidental. Será? Será? A igreja sempre foi contra a liberdade de imprensa, sempre foi contra essa democracia universal. Por quê? A democracia universal não leva em conta o bem comum, é claro. Só os interesses particulares. O Papa vai contra diretamente essas coisas aqui na imortalidade. Tá certo? Por quê? Ele está trazendo para nós a tradição da igreja. Isso que ela sempre influenciou. Não é isso? Contra essa ideia deformada. Olha, a liberdade humana, ela só nos é dada para nós escolhermos entre bens, e não entre o bem e o mal. A liberdade não é isto, escolher entre o bem e o mal. A liberdade nos foi dada para escolher entre bens. Tá certo? Isso foi sempre a teoria da igreja. Nunca foi diferente. Isso é liberdade. Liberdade no bem. Liberdade no bem. Certo? Isso ele vai falar aqui muitas vezes. Muitas vezes. Por exemplo, tem uma parte da encíclica chamada a verdadeira e a falsa liberdade. Agora vocês veem o seguinte, vocês podem falar assim, não, mas essa ideia de liberdade, essa condenação da igreja de que liberdade para fazer qualquer coisa é ruim, isso é só da igreja.
Então, vou citar um cara aqui, não vou falar o nome por enquanto. A frase é assim: da liberdade extrema surge a maior e mais selvagem escravidão. Bom, você pode pensar, pode ser Santo Ambrósio, Santo Agostinho, pode ser Nelson Rodrigues, isso é bem, Jonathan Peterson, Roger Scruton, mas isso é de Platão. Essa frase é de Platão, na República, capítulo 8, 564a. Então, da liberdade extrema surge a maior e mais selvagem escravidão. Então, quando a igreja mostra o que é o conceito dela de liberdade, o que ela está fazendo é preservando a liberdade. Porque esta nossa liberdade de hoje, que é considerada liberdade, ela vai nos levar à escravidão. É claro que a gente olha para o mundo e a gente sabe disso, né? Quem tem liberdade de fazer o que quiser, uma criança que é criada com liberdade para fazer o que quiser, ela vai ser um marginal aos 16 anos, ou mesmo antes. Não tem jeito. Então, esse conceito de liberdade do mundo, do liberalismo, e veja, eu não estou dizendo apenas, eu não estou me focando aqui apenas no conceito de liberdade econômica, não. Tá certo? Porque a igreja também tem várias doutrinas econômicas que surgiram desde São Tomás de Aquino. Qual que é a diferença do enfoque econômico? Só um parênteses aqui. Do enfoque econômico da igreja e do enfoque econômico dos economistas. É que a igreja tem a economia no âmbito da moral e não no âmbito da ciência prática. Então, a economia tem que ser analisada no âmbito da moral. Isso também desapareceu hoje, né? Então, esse capítulo, verdadeira e falsa, vou ler um pedacinho dele só para vocês verem como é que é diferente essa coisa aqui, tá? Essa tal civilização ocidental, o pessoal não vai gostar dela. Assim também, a liberdade de pensar e publicar os próprios pensamentos, subtraída a todas as regras, não é por si um bem de que a sociedade se tenha de felicitar, mas é antes a fonte e a origem de muitos males. Então ele está se voltando contra a liberdade de imprensa. A liberdade, esse elemento de perfeição para o homem, deve aplicar-se ao que é verdadeiro e ao que é bom. Ora, a essência do bem e da verdade não pode mudar a vontade do homem, mas persiste sempre a mesma, e não menos imutável que a própria natureza das coisas. Se a inteligência adere a opiniões falsas, se a vontade escolhe o mal e a ele se apega, nenhuma nem outra atinge sua perfeição. Ambas decaem da sua dignidade nativa e corrompem-se. Não é, pois, permitido publicar e expor aos olhos dos homens o que é contrário à virtude e à verdade, e muito menos ainda por essa licença sob a tutela e proteção das leis. Olha que coisa mais medieval, mais atrasada. Não há senão um caminho para chegar ao céu, para o qual todos nós tendemos, é a vida exemplar. O Estado afasta-se, pois, das regras e prescrições da natureza, se favorece a licença das opiniões e das ações culposas, a ponto de se poderem impunemente desviar os espíritos da verdade e as almas da virtude. Então, veja, na hora que ele está discutindo a Constituição Cristã dos Estados, ele está falando contra a liberdade de imprensa e contra a liberdade da circulação de todas as opiniões, que é a base completa e geral de todos os estados modernos, né? Menos os islâmicos. É interessante isso, porque o Islã mantém a sua força doutrinal. E a força do Islã é essa.
A força do Islã é essa. Tem 1.400 anos que eles mantêm essa força. Menos DCE de universidade. Né? Baixo. Então, isso é um trecho, por exemplo, por exemplo, ele fala da união Estado e Igreja e contra a separação do Estado e Igreja. Tá certo? Ele defende que o Estado ele fala aqui que o Estado deve proteger a verdadeira religião e combater as falsas. Claramente. Tá certo? E ele se pergunta qual que é a verdadeira religião. E ele vai explicar qual que é a verdadeira religião. De onde que ele está tirando essa ideia? Tá certo? Tem uma parte aqui chamada verdadeira religião. E por que é apoiando a verdadeira religião que o Estado consegue prover não só os bens espirituais, mas também os naturais? Tá certo? Então, essa encíclica, enfim, para os olhos de alguém que habita o século XXI, uma das mais estranhas. Porque as ideias são absolutamente contrárias a tudo o que está implantado no mundo. Tudo. Em termos de ordem social, política e jurídica, né? Tá certo? Mas, infelizmente, essa é a ideia da igreja. Tá certo? Essa é a ideia da igreja. Então, estejam vocês preparados, se vocês se interessarem por ler essa encíclica, que está aí na mão de vocês, a fazer uma incursão na doutrina social e política da igreja. Lembrando que todo o arcabouço dessa doutrina política da igreja, ela tem grandes pensadores antigos sobre isso, né? Por exemplo, o São Tomás de Aquino tem um tratado sobre política, chamado De Regnum, e muitas das coisas que o Leão XIII fala aqui vem deste tratado, De Regnum. Tá certo? Então, política, na sua acepção mais alta e mais elevada, é um assunto que interessa muitíssimo à igreja, enquanto instituição, enquanto uma das sociedades sobre as quais o homem se abriga no mundo. Então, nós nos abrigamos na igreja, na sociedade civil e na sociedade familiar. A sociedade civil é formada pelo conjunto das sociedades familiares, não é pelos indivíduos, não. A célula mínima de uma sociedade cristã é a família. Pois é, eu estou olhando agora, tem um negócio ali, eles puseram aquele relógio ali só para eu não atrasar no negócio, porque eu falo demais. Agora, Leandro me avisou por WhatsApp, agora tem um relógio, viu, professor? Cara. Agora mesmo ele começa a piscar. Tem uns que piscam, assim, grandão, assim. Mas não, eu vou terminar, porque talvez tenha algum tipo de interação aqui comigo. O que eu queria, na verdade, o que eu fiz foi, talvez, preparar vocês para ler a Immortality. Quer dizer, não é uma encíclica fácil de ler, ele se expressa muito bem, mas é difícil de engolir. Tá certo? Dado o nosso estado de decaimento, de queda dos valores mais altos da cristandade. Então, toda vez que vocês defenderem que nós temos que reconstituir a civilização ocidental, lembre-se que tem Inquisição e Cruzada no meio. Então, se vocês não quiserem essas duas coisas, não fala isso da civilização cristã, não, tá? Mas, terminei. Leão, agora a culpa deles, hein?